Meus amados irmãos, um bom dia, a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar nesta manhã e que possamos, meus queridos, estarmos diante do Senhor para juntos aprendermos da sua santa palavra. Que coisa maravilhosa, estamos estudando esta carta que Paulo escreve a Filemon, muito importante, temos aprendido muitas coisas. Eu acredito que hoje nós teremos também mais um aprendizado muito importante da parte do Senhor. Portanto, nós convidamos irmãos para irem se aproximando, irem convidando os demais, de forma que logo mais nós estaremos adentrando aí em mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Então, desde já, meus amados, nós convidamos a todos os nossos amados irmãos a nos aproximarmos do trono da graça do Senhor. Que nós possamos juntos intercedermos a Deus e sermos gratos a Ele por tudo quanto Ele tem feito por nós. Vamos agradecer ao Senhor e vamos suplicar a Ele, meus queridos, por esse projeto, um projeto que é da igreja, aonde nós estamos suplicando ao Senhor para que o Nordeste ele torne-se inteiramente do Senhor Jesus e que há motivos diários de oração e que você possa junto conosco estarmos intercedendo ao Senhor por esta região tão carente da graça de Deus. Querido Deus, soberano Pai, te somos gratos, Senhor. Te somos gratos, a Deus, pelo alvorecer de mais um dia. Te somos gratos, a Deus, pelo dom da vida. Te somos gratos, Senhor, por tudo quanto tens feito por nós. Nos abençoa, Senhor, dando-nos, ó Deus, uma manhã agradável, uma manhã feliz, uma manhã em que teu Espírito, Senhor, tenha plena liberdade de estar conosco para nos ajudar, para nos abençoar, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, de forma que possamos ser, Senhor, edificados em Ti, Senhor. Pai querido, abençoa, Senhor, o Teu Filho que estará ministrando esta lição da Escola Bíblica Dominical, Senhor. Pai amado, abençoa o nosso pastor. Senhor da glória, toma, Senhor, esta região do nosso país tão carente da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia. Pai querido, vem, Senhor, ao socorro, Senhor, de cada um, Senhor, das necessidades dessa região tão carente. Pai, são muitos motivos de oração, desde o dia 1º, Senhor, desde o dia 12 que estamos, Senhor, te suplicando. Pai querido, nos ajuda, Senhor. Vem, Senhor, suprir todas as nossas necessidades. Abençoa os teus filhos, dá-nos uma manhã feliz e agradável diante da tua presença. Pai querido, que o teu Espírito possa nos orientar e nos ajudar. Desde já te somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, estaremos agora louvando ao Senhor com alguns hinos e que você possa, juntamente com nosso querido e amado irmão Gessé, adorar ao Senhor nesta manhã. Amém, meus irmãos. Vou louvar aqui um hino muito conhecido da igreja, tá? Então, cante aí na sua casa também e que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar e te aceitar, e para te pedir, perdoa, minha irmã. E eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, juntos lá
lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. E eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me de nós. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Recebi um novo coração, Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo com compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo com compromisso o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim,
Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Que bom estarmos mais uma vez juntos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, avançando dessa vez mais adiante nossos estudos na Epístola a Filemão. Espero que hoje seja um dia especial para todos vocês, de muito aprendizado. Eu estou muito animado aí com esse estudo dessa carta. Espero que essa animação esteja também atingindo vocês, tá certo? Hoje a gente vai estudar sobre quando a doutrina se torna vida. Eu acho que essa é uma temática assim, muito interessante e dessa feita a gente vai ver isso no caso prático, né? Então, o caso que a gente está vendo de Filemão, de Onésimo, tudo isso aí é uma coisa bem prática, não é uma abstração, né? Então, a gente vai ver isso de uma forma bem prática. Eu acho que assim vai ser muito interessante para todo mundo, tá certo? Então, a nossa temática é quando a doutrina se torna vida, quando a gente está trabalhando com coisas do dia a dia, do cotidiano, e eu acho que vai ser bem interessante, tá? Espero que todos vocês estejam juntos aqui para a gente aprender junto aqui, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos começar. Eu quero começar hoje com uma citação do Gandhi. Gandhi, ou Mahatma Gandhi, né? Foi um líder indiano muito importante no mundo e ele era uma pessoa pacifista, enfim, hindu, né? De uma outra religião. E o Gandhi disse algumas coisas que eu acho que faz sempre a gente pensar, né? Ele falou assim: amo o cristianismo, mas odeio os cristãos, pois não vivem segundo os ensinamentos de Cristo. Então, em suma, o Gandhi dizia o seguinte: puxa, eu acho o cristianismo uma coisa fantástica. O problema são os cristãos. E por que o problema são os cristãos? É porque esses cristãos não vivem segundo os ensinamentos de Cristo. Então, o Gandhi achava que os ensinamentos de Cristo eram uma coisa maravilhosa. Mas o problema é que esses ensinamentos de Cristo não eram vividos pelos cristãos. É essa, em suma, a questão que a gente vai discutir hoje, né? E que eu acho que é uma coisa que está muito em voga hoje, né? Aliás, hoje não, sempre, né? Que é aquela coisa da teoria e prática, aquela coisa de você saber muito das Escrituras, muitas vezes, saber muito do Evangelho, conhecer a fé, né? Mas isso ser um conhecimento que não vem para a prática. A nossa discussão é exatamente isso. Essa coisa da teoria e prática. E a gente começa discutindo sobre isso com o próprio Jesus, que tem essa consciência da questão da teoria e da prática. Da questão de um ensinamento que pode não ser colocado em prática. Então, no Sermão da Montanha, Jesus vai falar um monte de coisas, muitas coisas bonitas, né? Lindas. E todo mundo admite que o ensino de Jesus, nós estamos falando do Gandhi, que era um hindu, não é? Uma pessoa que não era cristão, e que admirava demais os ensinos de Jesus. E o próprio Jesus pensou assim: olha, eu estou falando umas coisas bonitas, umas coisas interessantes, mas o que é que vai significar isso se não for colocado em prática? E lá no final do Sermão do Monte, Jesus coloca uma coisa que é aquela velha história do homem que construiu a sua casa na areia e do homem que construiu a sua casa na rocha. Então, ele faz ele conta essa história: um homem construiu a sua casa na rocha e o outro construiu a sua casa na areia. E ele diz que veio os ventos em ambas as casas, mas a casa que estava na areia, ela foi destruída, e a casa que estava na rocha, ela permaneceu firme. E aí ele diz que aquele que construiu a sua casa na rocha é aquele homem que ouve a palavra de Deus e a pratica. Então, a preocupação de Jesus era exatamente essa. Eu estou falando, vocês estão ouvindo, eu estou falando umas coisas interessantes, eu estou falando umas coisas para a vida de vocês estão memorizando. Agora, o que vai adiantar se vocês não colocarem isso em prática? Então, a palavra de Jesus é essa. Existem pessoas que ouvem e colocam em prática.
Essas pessoas são aquelas que construíram a sua casa na rocha. E aí o texto diz assim: portanto, que ouvem estas minhas palavras, aqui tudo que Jesus falou, e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha alicerces na rocha. Então, Jesus está dizendo bem claro que as palavras dele, os ensinamentos dele, não é simplesmente para serem ouvidos e acharem bonitos ou elogiados. Eles têm que ser colocados em prática. E do outro lado, Jesus diz que aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Então Jesus, desde o início do seu ministério, ele já tinha essa preocupação. Essa preocupação de que eu estou ensinando uma coisa que é muito importante, as pessoas estão ouvindo. Agora, o que adianta você ouvir e não praticar? O que adianta você conhecer, ter contato, ter esse entendimento e não colocar em prática? A carta a Filemon, meus irmãos, ela é um caso prático. Jesus disse: eu estou ensinando e vocês precisam praticar. E agora nós temos um caso prático. Jesus diz: vieram os ventos, as tempestades, são as coisas do dia a dia. E quando vierem as coisas do dia a dia, nós vamos definir quem as pratica e quem não as pratica. Quem só ouve e fica naquela história da teoria, ou quem coloca essa doutrina, essa teoria, esse ensinamento, esse conhecimento na prática. E é exatamente isso que Jesus deseja que a gente faça. E a gente vai ver na carta a Filemon um caso bem específico. A gente já viu do dia a dia uma coisa que estava acontecendo, né? E a gente está estudando isso, meus irmãos, como um princípio. Porque hoje a gente não vive numa sociedade escravagista. A gente não vai ter esse perigo de ter um escravo fugitivo, mas a gente vai ter situações da nossa vida, nós vamos ter coisas do dia a dia que desafiam o nosso conhecimento, a nossa fé e o nosso entendimento do Evangelho de Jesus. E desafiam o nosso posicionamento. Se nós vamos ter um posicionamento de quem conhece apenas ou um posicionamento de quem conhece e põe em prática. Lembrando que Filemon era um colossense rico que se converteu ao Evangelho. A seu serviço, como todos os romanos ricos, ele tinha vários escravos, né? Acontece que um desses escravos, vários escravos, ele tinha escravos que trabalhavam na sua casa, que trabalhavam no campo, né? Tinha vários escravos. E ocorre que um desses escravos, que foi Onésimo, esse escravo fugiu. O escravo se tornou um escravo fugitivo. E de repente, depois de algum tempo que esse escravo tinha fugido, Filemon recebe uma carta do apóstolo Paulo, que ele conhecia, que ele considerava, que ele amava, né, como alguém que levou o evangelho àquela região. Ele recebe uma carta do apóstolo Paulo informando que Onésimo, seu escravo, estava com ele, com Paulo, né? E que agora ele era crente, porque quando ele saiu ele não era crente, era um escravo descrente, e agora ele era crente, e Paulo estava enviando ele de volta. E nesse momento, o Filemon deve ter começado a pensar assim: bom, esse cabra vai voltar e eu vou fazer o que normalmente se faz com o escravo fugitivo, né? O que a gente faz? A gente tem visto isso nas outras aulas passadas, né? Eu vou exemplar esse escravo, né? Ele vai me levar uma surra muito grande. Eu vou puni-lo de forma muito severa. Eu não sei se seriam açoites, eu não sei se seriam algum tipo de tortura, mas era assim que se fazia com um escravo fugitivo. E ele também podia estar pensando, como a gente viu na aula passada, em fazer duas coisas. Eu posso colocar no pescoço dele essa coleira com aquela expressão "tenemi quia fugio", quer dizer, pare-me, eu sou um escravo fugitivo.
para que nunca mais ele pense em fugir, e eu também posso marcá-lo, né? Colocar a marca, um nome lá, fugitivos, na testa dele, no peito dele, ou simplesmente FUG, fuge, ou simplesmente F, porque aonde ele passar, as pessoas já vão saber que ele é um escravo fugitivo, ou em fuga, ou que já tentou uma fuga. Isso vai fazer com que ele não tente mais isso. Então, o Filemão podia estar pensando, bom, é assim que a gente age com esse cara fugitivo. Mas a carta que ele está recebendo do apóstolo Paulo, a gente já viu que Paulo teve todo um cuidado de escrever essa carta, né? A gente viu isso na aula passada. A carta pede que ele receba Onésimo como irmão em Cristo. Na verdade, não apenas como irmão em Cristo, mas como irmão na carne. Quer dizer, ele pede que Onésimo seja recebido como família. Bom, e a gente já viu que Onésimo era uma coisa, como um escravo, dentro do direito romano, ele era uma coisa. Então, como uma coisa, ele não era visto como alguém da família, absolutamente, imagina, né? E Paulo ainda vai pedir uma coisa, né? Que ele perdoe todo o prejuízo causado. Aquele texto onde Paulo diz, se ele te causou um prejuízo, dote a minha conta, perdoe ele. Então, meus irmãos, a gente já viu que esse pedido de Paulo foi um pedido absolutamente ousado, né? E agora a gente está analisando o Filemão recebendo esse pedido. Como é? Como assim? Né? Não é assim que a gente age na sociedade romana. Não é assim que a gente imagina agir com um escravo que foge, né? Mas aí, meus irmãos, nós estamos diante de uma coisa que aconteceu, né? Primeiro, o Onésimo agora é um cristão, é um crente. Paulo diz que ele é o seu filho na fé. E também, o próprio Filemão é um crente em Jesus também, né? E a questão é como que o Evangelho de Jesus nos diria para agir diante dessa situação. A gente já viu como o romano rico age de uma forma geral, né? Então pune o indivíduo e põe a coleira e marca ele, enfim. Vai ter um sofrimento terrível porque ele tem que ser punido pelo que ele fez. Mas a questão agora o Filemão é um crente em Jesus. O outro também é um crente em Jesus. Paulo diz que ele deveria ser recebido como irmão. Paulo está dizendo isso como apóstolo de Jesus e está trazendo uma palavra que é uma palavra de Deus. E o que o Evangelho de Jesus estaria dizendo para o Filemão nessa situação? E aí talvez você diga, sim, mas aí é a teoria, aí é o que o Evangelho diz. E na prática, como é que o Filemão vai agir? Será que a gente tem que viver essa dicotomia entre a teoria é assim, a prática é outra? Primeira coisa que eu quero que você pense é uma coisa que Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12, que a gente normalmente chama isso de regra de ouro. Jesus diz assim, tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Jesus está dizendo que tudo que os profetas disseram, tudo que a lei diz, se resume numa coisa, que é a chamada regra de ouro. Tudo o que eu quero que alguém faça a mim, eu faço a eles. Então, a partir dessa regra de ouro, a gente pode começar a pensar naquela situação que o Filemão está vivendo. Quer dizer, como que eu, Filemão, se eu fosse esse escravo, como que eu gostaria que o meu Senhor me recebesse? Será que aquela punição severíssima, com a marca, com a coleira? Ou será que eu gostaria que ele fizesse outra coisa? Então, nesse momento, essa regra de ouro de Jesus é uma regra de ouro que ela abarca todas as situações que a gente vive, né? E agora nós estamos diante de uma situação bem específica. Seu escravo fugiu, ele está voltando para você e você vai recebê-lo. Se fosse você, como você gostaria de estar sendo recebido? Essa é a regra de ouro que Jesus coloca. E ele coloca para todos nós. E ele coloca diante de qualquer situação. Tudo que quiseres que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Outra coisa também
que o Evangelho de Jesus traz. Mateus capítulo 6, versículos 9 a 15, dentro do Pai Nosso, Jesus diz uma coisa. Quando ele nos ensina a orar, ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nesse momento, Onésimo era um grande devedor de Filemão. Devedor porque ele pode ter roubado alguma coisa quando ele saiu. Devedor porque ele era para estar trabalhando e ele causou prejuízo ao seu dono quando foi embora. Devedor simplesmente porque ele fugiu, ele fez pouco caso do seu trabalho, do seu dono. Então ele era devedor sob todos os aspectos. E a oração que nós fazemos ao Senhor, ao Pai, é: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. E agora? Isso é teoria? Diante da realidade, eu vou perdoar esse escravo fugitivo ou não? Ou é prática? Será que Filemão estava num dilema? Perdoo ou não perdoo? A palavra que Jesus diz, perdoa as nossas dívidas, assim como... Isso é muito bonito. Agora nós estamos diante de uma situação prática. E agora? Eu fico com uma teoria ou pratico essa teoria? Eu fico com aquela que Jesus disse, aquele que não ouve as minhas palavras e não as pratica, como aquele que construiu sua casa na areia. E agora? O que faremos? João capítulo 13, Jesus diz uma coisa muito importante. Ele diz para os seus discípulos: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso conhecerão que vocês são os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Depois Jesus diz aí em João: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E depois: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. E o que eu vou fazer com esse escravo infeliz que me causou prejuízo? E que agora Paulo diz: mas ele agora é teu irmão. Agora ele é cristão como você. O que eu vou fazer com ele? Jesus dizia que amem uns aos outros. Como é que a gente faz? Teoria ou prática? Ou teoria e prática? Ou coloco essa mensagem de Cristo, esse ensinamento de Cristo em prática? Ou digo: não, mas isso aqui é a teoria. Isso aqui é o que Jesus disse, mas a prática é diferente. É o que Jesus falou, mas não é bem assim no dia a dia. No dia a dia eu vou agir como um rico romano faz. Vou mandar ver em cima desse cara, ele vai pagar o que ele fez. E aí? Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Jesus diz assim: portanto, vão e façam discípulos às nações, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Ensinando-os a obedecer. Então, um discípulo não é aquele que ouve. Um discípulo não é aquele que tem conhecimento. Um discípulo não é aquele que conhece a mensagem de Jesus. Um discípulo é aquele que obedece. É aquele que anda de acordo. É aquele que sabe que teoria e prática andam juntas. Se nós não fizermos isso, nós seremos apenas multidão. Multidão é aquele que ouve. É aquele que está ali, mas não está preocupado em praticar. Mas discípulo é aquele que ouve e pratica. Discípulo é aquele que reconhece que ele é aquele homem que construiu a sua casa na rocha, que ouve a palavra do Senhor e a pratica. Filemão agora está diante disso. Eu sou discípulo ou não sou discípulo? Meus irmãos, a Bíblia tem de ser lida e confrontada com a nossa realidade. Não adianta eu conhecer o que está escrito e não viver o que está escrito. Vou repetir. Não adianta eu conhecer o que está escrito e não viver o que está escrito.
Não adianta eu falar assim, poxa, mas isso que Jesus disse é muito complicado, porque como cidadão romano, as coisas aqui são diferentes. Jesus não espera que a gente dê esse tipo de desculpa. Jesus espera que a gente viva o que ele ensinou. Caso contrário, nós vamos estar exatamente fazendo o que o Gandhi disse. Né? E o Gandhi falou assim, olha, eu odeio os cristãos. Por quê? Porque, na verdade, ele vê nos cristãos uma coisa chamada hipocrisia. Né? O que é hipocrisia? É quando eu falo de uma coisa e eu vivo outra coisa. Aí tem uma expressão, quando a gente fala de teoria e prática, a Bíblia não trata isso como teoria e prática. A Bíblia trata como fé e obras. Tiago capítulo 2, versículo 26, o texto diz assim, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, a fé sem a prática. Quando eu digo assim, eu amo muito a Jesus, eu me identifico com os ensinos de Jesus, Jesus vive no meu coração, ok, perfeito. Mas as minhas obras, as minhas atitudes, a minha prática diz diferente. Então essa fé, sem essa prática, sem essas obras, é morta. Então, nós estamos falando de fé e obras. O Tiago diz claramente, fé e obras são coisas que andam juntas. Então, o que eu faço tem que ter a ver com a minha fé, tem que ter a ver com o meu entendimento, tem que ter a ver com o que Jesus ensina. Fé e obras. Mais uma vez, o que Jesus falou em João 14, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Pratiquem os meus mandamentos. Não adianta você falar que amam muito a Jesus. E o que ele manda fazer, aí não dá para fazer, porque é complicado, né? É difícil demais. É exatamente isso. Filemão, você é um discípulo de Jesus ou não? Filemão, você guarda os mandamentos de Jesus ou não? O que você é de fato, Filemão? É isso que está em jogo, né? E aí, queridos, essa questão que o Gandhi colocou, né? Hipocrisia. Muitas vezes nós somos hipócritas. E talvez o Filemão está com aquela carta do apóstolo Paulo na mão, ele está falando assim, puxa, eu vou ser um hipócrita ou não? Eu vou dizer que eu sou um seguidor de Cristo, um discípulo de Jesus, que conhece o que ele mandou fazer, que conhece as suas palavras e pratica, ou eu vou dizer agora que não esquece isso é muito difícil ser colocado na prática. Como nós estamos vivendo? Será que há um véu de hipocrisia também no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, na nossa forma de viver, na nossa forma de agir, ou não? Essa é uma coisa que nós precisamos pensar. Outra coisa interessante também, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz isso. Eu não sei se... talvez nessa época a carta aos Romanos ainda não estivesse em circulação em Colossenses. Mas eu tenho certeza que esse ensino o apóstolo Paulo já passava para as pessoas, mesmo que essa carta não estivesse em circulação. Paulo diz assim em Romanos capítulo 12, versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus queridos, nós, nesse momento, Filemão está diante de um dilema. O que eu faço? Eu me conformo com o mundo, quer dizer, eu me conformo com uma forma de agir do mundo, que nesse momento, qual é a forma de agir que todo mundo faz, que a sociedade concorda e diz que está certo? Eu pegar esse escravo e torturá-lo, e exemplá-lo, e puni-lo severamente, e colocar uma marca nele, e humilhá-lo ainda mais do que ele é humilhado. Todo mundo aceita isso é normal. Isso é o esquema desse mundo. A palavra que Paulo vai trabalhar muito é essa, é o esquema desse mundo. É assim que as coisas funcionam, é assim que se espera que eu haja. Mas vem cá, e eu não sou discípulo de Jesus.
E o discípulo de Jesus, Jesus vai dizer outras coisas, vai falar de perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, aos nossos devedores, vai falar que amemos, bom, vai falar um monte de coisa. E o que eu faço? Eu vou dizer que isso é teoria? E que o que eu estou vivendo é prática? É outra coisa? Ou eu vou ter o desafio de não me conformar, não ficar no molde deste mundo? Esse mundo diz isso. Tá tudo certo, Filemon. Você é um dono de escravo. Haja como isso, como um dono de escravo. Puna esse camarada. Bote ele no tronco, açoite ele. Mas, e o desafio de amar que Jesus falou? E o desafio de ser discípulo e agir de forma diferente? E isso que Paulo está dizendo, e não vos conformeis com este mundo. Não se conforme, mas tenha sua mente transformada. E nesse momento o desafio de Filemon é esse, é transformar a sua mente. É falar assim, puxa, eu não posso pensar assim. Eu sou discípulo de Jesus. Como discípulo de Jesus eu não posso agir dessa forma, eu não posso pensar assim. Eu tenho que pensar diferente, eu tenho que agir diferente. Esse é o desafio que Jesus nos chama. E o apóstolo Paulo está nos desafiando a isso. Não vos conformeis com este mundo, mas transforme a sua mente. Transforme a sua mente. Porque quando você não se conformar com esse mundo e transformar a sua mente, você vai ter fé e obras agindo junto. Você vai ser teoria e prática do Evangelho de Jesus. Você não vai ter a acusação que o Gandhi fez para os cristãos. Quando você não se conformar com esse mundo. Mas quando eu estiver conformado, a sociedade diz assim, então tá certo. Mas Cristo diz outra coisa, não interessa o que Cristo diz. Esse é o nosso desafio hoje. Na primeira epístola a João, há uma coisa muito forte que é dita. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Talvez Filemon não conhecesse ainda esse texto. Talvez não, com certeza. Isso é uma das últimas epístolas de João, já lá no final do século I. Mas o que eu quero dizer é que esse ensinamento é um ensinamento cristão, é um ensinamento de Jesus. Está lá quando Jesus diz, amem uns aos outros. E naquele momento, Filemon podia dizer assim, mas eu tenho motivos de aborrecer esse cara. Eu tenho motivo de ter raiva dele. Na verdade, ele não é uma pessoa, ele é uma coisa. É assim que a gente vê essa pessoa. Mas também, você tem um desafio de não se conformar a este mundo. E tornar o que Cristo ensinou na prática, a obra, a vida. Meus queridos, nos encaminhando para o final, em Filemon, o pedido de Paulo é a aplicação dos ensinamentos do Evangelho. É o clamor da prática da fé cristã. Quando Paulo manda aquela carta com todo aquele cuidado, ele está dizendo para Filemon, Filemon, você é um cristão. Você precisa agir como cristão. Quando ele diz assim, eu estou pedindo pelo amor que você tem a Cristo e aos irmãos. Quando nós agimos de acordo com Cristo, é porque nós o amamos. É porque nós queremos agradá-lo, nós queremos obedecer a Ele. E muitas vezes essa obediência, ela diz respeito a uma prática que é uma prática estranha ao mundo que a gente está vivendo. É o chamado a não se conformar a este mundo. A carta que Filemon está recebendo é isso. Aquele pedido ousado de Paulo, parece ser ousado demais, mas ao mesmo tempo não é nada demais, porque diz respeito ao que Cristo ensina. Diz respeito a Filemon, vamos fazer aquilo que Jesus ensina. É isso que está em jogo. É o chamado a não se conformar com este mundo. E aí ele está recebendo um rapaz. Como que ele vai receber aquele rapaz? Ele vai receber aquele rapaz como uma coisa que era como ele era visto. Ele vai receber aquele rapaz que fazendo tudo que um rico romano faz com um escravo seu fugitivo, ou ele vai receber aquele rapaz como um irmão em Cristo. Um irmão em Cristo, um irmão na carne, alguém que é da sua família. Ele vai receber aquele rapaz sem aborrecimentos, ele vai receber aquele rapaz com perdão, ele vai receber aquele rapaz com amor no coração. E agora?
essa decisão que ele precisa tomar é uma decisão que vai caracterizar se Filemon é alguém que construiu a sua casa na areia, quer dizer, ouviu as palavras de Jesus e não as praticou, ou alguém que construiu a sua casa na rocha, que ouve e as pratica. Alguém para o qual teoria e prática não são duas coisas distintas. Alguém para o qual fé e obras são coisas juntas. Alguém para o qual Gandhi não diria: eu odeio você, Filemon, porque você não faz aquilo que Jesus ensinou. É isso que está em jogo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós precisamos colocar a doutrina que nós ensinamos na prática. E às vezes nós somos profundos conhecedores das Escrituras. Às vezes a gente pode citar textos inteiros do Evangelho, conhece a Bíblia, mas isso não é realidade no nosso dia a dia. Meus irmãos, eu quero terminar aqui fazendo com que você esteja pensando sobre isso. E como isso tem sido na sua vida, no seu dia a dia. Ou você consegue separar na sua mente duas coisas. Isso é o que Jesus disse. Isso é como eu faço. Espero que seja diferente. Espero que você possa viver aquilo que o Evangelho de Jesus nos chama a viver. Amém? Deus te abençoe. Eu quero terminar conclamando você ao nosso segundo quiz bíblico. A gente fez o primeiro quiz, foi muito bom. Bom, quiz, meus irmãos, é uma espécie de jogo que a gente faz, né, no computador. A gente coloca as perguntas, você responde na hora. Então, no último quiz foi muito legal. Nós tivemos vários irmãos da nossa igreja que participaram. Irmão Josadã, a irmã Édia, né? Muitos irmãos participaram. Foi muito legal, muito interessante. E o primeiro quiz que a gente fez foi um quiz só sobre a carta de Paulo aos Efésios, né? Então, nós inclusive tivemos premiação, e nós vamos fazer isso de novo. Nós tivemos premiação com os primeiros lugares, né? A Mirdes lá do Jardim Guanabara ganhou o primeiro lugar, o Gabriel ganhou o segundo lugar aqui da nossa igreja. Então assim, foi muito bom, né? E a gente já está anunciando para vocês o segundo quiz. O segundo quiz nós vamos fazer no último domingo desse mês, tá certo? Nós vamos fazer só sobre a Epístola a Filemon. Para você participar, é importante, é necessário, obviamente, você ter assistido às aulas. As aulas estão disponíveis aí no canal da igreja. Você pode acessar a Escola Bíblica Dominical. A gente tem todas as aulas de Filemon e nós vamos ter premiação. A gente vai estar falando mais sobre isso, tá certo? Pastor, como é que funciona? Na verdade, a gente vai colocar um link para você no dia. Você vai entrar naquele link e a gente vai dando as orientações e você vai participando da sua casa, tá certo? Todo mundo participa junto e na hora a gente já sabe quem ganhou. A gente vai acompanhando, isso é muito legal. Então eu espero que vocês se animem para participar, né? Mais irmãos da nossa igreja. Não tem limitação de idade, todo mundo pode participar, tá certo? Então, a gente já vai pensar sobre isso. O Paulo Henrique nos ajudou a organizar isso aqui e tal. Foi muito bom. A gente já está pensando no segundo quiz bíblico, que eu quero contar com vocês. Eu quero que todos os irmãos participem. Eu quero ter um grande número de irmãos participando. A gente vai ter premiação e tudo mais. Mas, para isso, você vai precisar de assistir às aulas, tá certo? Então, eu espero que todo mundo esteja acompanhando. A aula que vem vai ser uma aula muito interessante. A gente vai ver a analogia, aquele paralelo entre um mediador que você vai ter na Epístola a Filemon. Nós vamos ver as próximas aulas, vão ter conteúdos teológicos, né? A questão da mediação, depois a questão da graça de Deus. E no fim, nós vamos ter uma discussão assim, mais ampla sobre a questão da escravidão e o cristianismo. Tá? Então eu acho que está sendo muito interessante. Eu espero que todos vocês possam cada dia mais também divulgar e outras pessoas também possam participar aí da nossa Escola Bíblica Dominical, tá bom? Os irmãos poderão colocar suas perguntas, tá certo?
Podem colocar suas perguntas aí, a gente vai tentar respondê-las aí online, aí no aplicativo, no chat, tá certo? Vai colocando as suas perguntas e alguma coisa mais a gente ainda pode esclarecer melhor na próxima aula, tá bom? Deus abençoe vocês, um abraço grande e eu espero que nós todos possamos ter crescido no aprendizado aí da palavra de Deus. Um abraço grande.